Bom dia, pessoal. Uma questão bem interessante aí que foi colocada por um ateu sobre a oração. Eu queria responder essa questão aí. A oração não é um monólogo narcisista. Por quê? Qual é a ideia do monólogo? O que significa monólogo? É uma pessoa que está falando consigo mesma. A oração dela não está sendo ouvida, a fala dela não está sendo ouvida. Porque se Deus é imutável, segundo a Bíblia, Deus não está te ouvindo. O plano dele é imutável. Por que você está orando? Para convencer a Deus? Eis a questão. Se Deus já sabe todas as coisas, por que você ora? É interessante essa pergunta, né? Bem interessante. Que a gente costuma dizer que o ateísmo ele é importante, de certa forma, para responder perguntas bíblicas que são feitas. Perguntas que são feitas que é um questionamento de muitas pessoas, né? A Bíblia fala assim que Deus é imutável, mas em que sentido Deus é imutável? No sentido de aliança que Deus tem com seu povo. Deus, ele não é imutável no sentido de Deus ouvir a oração do ser humano ou se relacionar com o ser humano. Deus é um Deus relacional, um Deus que se relaciona com o ser humano. Na Bíblia você não vai enxergar esse Deus monólogo ou esse tipo de oração monóloga, onde ele ora para si mesmo e a oração não é ouvida. Tem várias passagens na Bíblia, eu peguei algumas aqui só para explicar. Lá em Salmos 65:2, você vê Deus ouve a oração. A tu que ouves a oração, Salmos 65:2. Coloquei em destaque ali a palavra ouves. Se tem alguém que está ouvindo a oração, então ela já deixa de ser um monólogo narcisista. Lá em Jeremias 33:3, vai mostrar Deus respondendo a oração. Mais do que isso, existe um diálogo ali. Clama a mim e eu te responderei. Você vê que existe um diálogo. A pessoa clama a Deus inicialmente e Deus responde. Lá em 2 Coríntios 12:8-9, Paulo vai falar sobre o espinho na carne que ele pediu, orou a Deus 3 vezes para que fosse retirado esse espinho na carne. E Deus vai dizer para ele: a minha graça te basta. Você vai ver que essa mesma oração também pode ser negada, ou ela pode ser respondida diferente daquilo que você espera. Romanos 8:26 vai mostrar que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, mesmo quando você não sabe orar, existe uma interação acontecendo. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. O fato de Deus ser imutável na Bíblia vai dizer é uma distorção grande do que o texto realmente está dizendo. Deus é imutável no sentido de aliança
E essa aliança que ele tinha, ele já tinha desde lá da antiga aliança uma promessa a Abraão, de que Abraão seria pai de muitas nações, nosso pai na fé. A Bíblia também vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então esse plano de Deus, ele já existia na antiga aliança, ele é imutável. Agora o sentido relacional, Deus se relacionando com o ser humano, isso é diferente da ideia da mudança do caráter de Deus, da mudança de aliança de Deus, que Deus tinha com Israel, mas já havia prometido desde os tempos antigos essa nova aliança que viria através do Messias. Beleza? Valeu.